está começando mais um podcast de entrevistas do Renova BR nas eleições. Meu nome é Arthur, estou muito feliz aqui, porque hoje a gente tem, de novo, presenças ilustres. Vai começar pelo meu co-host, aqui à minha direita, ele que agora é Head Director de Products and... Explica pra gente, Zé Henrique, que trabalha com a gente no Renova, meu ex-chefe, inclusive. Oh, meu Deus, que honra estar do lado do host principal aqui, o Arthur, que é uma figura incrível, fantástica, maravilhosa. Sou o Zé Henrique, hoje estou responsável pela educação do Renova BR e obrigado pelo convite, Arthur. Vamos que vamos. Valeu. E para nossa entrevista, uma presença ilustre, muito especial. Ele que já foi professor de muita gente de dentro do Renova, de fora do Renova, de ex-aluno, de grande parte da população na TV e no rádio. Nosso professor, Dr. Humberto Dantas. Tudo bom, professor? Eu tô ótimo, eu tô com vocês para falar do que eu gosto. Então, e para quem eu gosto, é pro universo político. Então eu tô super feliz. Obrigado pelo convite. A gente costuma começar com uma pergunta bem simples, que é, professor, o que é democracia? É uma pergunta que dá para simplificar. Né? A democracia é uma lógica de nós nos governarmos a partir dos nossos desejos, das nossas ideias, dos nossos princípios e principalmente dos nossos limites. E eu tenho gostado de falar sobre limites, porque as pessoas entendem de maneira muito equivocada que a democracia está associada ao fato de eu poder ser quem eu quiser. Não. Na democracia, nós seremos quem nós desejamos. Portanto, existe uma pactuação na democracia acerca de dois aspectos fundamentais. Até onde nós podemos ir e até onde nós dizemos para nós que nós não podemos ultrapassar. E esse é o ponto fundamental. Então, na democracia, eu coloco sobre a mesa o meu desejo com a certeza de que ele não será integralmente levado adiante, mas também com a certeza de que o que você colocou sobre a mesa também não será do seu jeito. Portanto, nem do meu, nem do seu, e sim do nosso. Então, o que é democracia, de uma maneira muito simples, é a capacidade extraordinária de as pessoas perceberem o quanto elas são capazes de abrir mão de um pedaço daquilo que elas querem em nome da construção daquilo que nós desejamos. E aí eu crio regras, eu penso em governos. A nossa lógica representativa é uma lógica de escolha de representantes, né, de eleições e coisas dessa natureza. E aí, obviamente, o conceito vai se sofisticando e vai ganhando o formato que nos leva, por vezes, a crer nisso como um valor universal ou que desejamos que fosse universal e, por vezes, leva a desgastes, a dúvidas, a questionamentos, a aborrecimentos e coisas desse tipo. A tal crise da política. Excepcional. Existe alguma, dentro dessa crise da política e dessa construção, desse aprimoramento histórico, tem alguma outra coisa além de democracia que que as pessoas falam assim, quando se traz esse aprimoramento e essas crises, normalmente se remete a algo no passado, como um governo totalitário, autoritário, como uma alternativa. Tem alguma outra alternativa positiva além da democracia dentro dos estudos da ciência política? Não. O que existem são modelos de democracia, aperfeiçoamentos da democracia, crises da democracia que têm respostas democráticas como possibilidades e alternativas. Mas fora da democracia não há sobrevivência se nós desejamos garantir para cada um e para nós como um todo a mínima possibilidade de escolhermos e construirmos juntos. Se para as pessoas isso não for um valor essencial, por exemplo, a gente tem visto uma discussão muito forte em torno disso, quando as pessoas dizem assim, não, mas a minha liberdade, mas eu prefiro um golpe do que isso que está aí, ou do que o que vem pela frente, etc, etc, etc. Se as pessoas colocam outras questões acima da democracia como um valor, inclusive abrindo mão da possibilidade de amanhã elas deixarem de escolher, ou de hoje outros deixarem de escolher em nome daquilo que eu desejo, eu acho que a gente tem um problema gravíssimo nesse sentido. E em algum instante a gente falhou enquanto sociedade democrática. Em algum momento a gente deixou
de explicar para a coletividade que nós não podemos abrir mão da possibilidade de nos colocarmos para o debate, para a construção, né, e para as decisões. Esse é o ponto fundamental da democracia. A democracia não fala apenas sobre o presente. A democracia fala do meu direito de amanhã eu não gostar do que está acontecendo e esperar a minha vez para apresentar uma alternativa a isso. Eu acho que isso é indiscutivelmente fundamental e é um valor que a gente precisa ser sempre no presente, na nossa vida, mas a gente precisa ter também no norte, a gente precisa ter como um norteador, como uma bússola das nossas capacidades extraordinárias de construirmos valores dentro da sociedade. Se você abrir mão disso, se você negociar, se você flexibilizar, se você disser que agora não precisa, me perdoe, né? Você não entendeu nada a respeito desse compromisso fundamental ou não faz questão nenhuma, né, disso como valor. Uma sociedade em que isso pode ocorrer em larga escala ou é uma sociedade muito doente ou é uma sociedade muito carente e muito desigual. A grande questão é que no Brasil nós vivemos instantes significativamente carentes do ponto de vista de condições mínimas necessárias para uma vida digna, né? A despeito de alguns acharem que não existe isso. Existe sim, existe fome, existe pobreza, existe miséria, né? Existe, né? E o segundo ponto é em desigualdade severa a quem questione a democracia dizendo você não sabe como é estar aqui, portanto você não pode falar daí. E isso é outro ponto muito, muito, muito delicado. Em relação à desigualdade e em relação à miséria, a gente tem como resolver esta questão de forma democrática sem abalar a democracia. Em relação à falta de caráter, em relação à falta de capacidade de enxergar o outro e entender que esse outro tem que estar sentado na mesa comigo para a gente tomar a decisão juntos, isso é construção de princípio. E construção de princípio se faz com educação política. Uma coisa que vocês têm feito nos últimos anos e que acho que isso é muito importante. E eu tenho contribuído com isso e isso me dá muito orgulho. Mas, Leandro, falando um pouco de Brasil, só para eu entender, então. Brasil, corrija se eu estiver errado, mas sempre foi um país bem desigual, etc. Bem desigual. A crise que a gente vive na democracia, ela é de 10 anos, 5 anos, 2 anos para cá? Ou é uma coisa que a democracia sempre está em crise porque é um governo de insatisfeito? Da onde você vê que a gente está... A gente tem discutido cada vez mais o nosso regime democrático, porque vozes insatisfeitas têm tido cada vez mais coro. Isso é normal ou isso é um fenômeno dos últimos anos? São crises distintas. É muito legal pensar isso. A gente tende a confundir muito desafios de ordem econômica com desafios de ordem política no Brasil. Tá. Não que uma coisa não esteja ligada à outra, até porque nós tomamos decisões econômicas no nosso país, supõe-se e deseja-se de maneira democrática. Ou seja, ao escolher um presidente da República, que escolhe um ministro da Fazenda ou um ministro da Economia, que envia pautas econômicas para o Congresso Nacional, que negocia essas pautas com os congressistas e que constrói isso com lógica ou com base na consolidação de uma base de partidos e de parlamentares, eu estou fazendo isso de forma absolutamente democrática, que ouve a sociedade, que tenta agradar a sociedade, né? A eleição desse ano, por exemplo, é uma eleição em que as pesquisas estão mostrando que a pauta do pleito presidencial é uma pauta fortemente concentrada em demandas econômicas. Né? Faz muito sentido que nessa eleição se debata o destino da lógica econômica do país. Por que chegamos onde estamos, aonde queremos ir, o que já tivemos no passado, por que, né, as situações ocorrem dessa forma, que respostas foram dadas e como elas se comportaram e como a sociedade se comporta em relação a isso. Então, isso tudo é fundamental. Mas, de cara, a gente pode, por exemplo, citar um problema histórico gravíssimo no Brasil, que é um erro de interpretação histórica absurdo, que é, por exemplo, aquele associado ao fato de que as pessoas se referem aos anos 80 do século XX como a década perdida, ponto. Se eu não colocar um aposto verificador nessa frase, né, eu estou assaltando a história política do Brasil. Eu estou dizimando a história política do Brasil. A década de 80 dois pontos, a década perdida, vírgula, do ponto de vista econômico. Aí eu posso concordar com isso. Né? E eu nem sou a pessoa, né, mais apropriada para falar o quanto o Brasil perdeu em termos econômicos nos anos 80, mas hiperinflação, calote de dívida, dívida externa,
né, apoio do FMI, coisas dessa natureza, né, contam muito o que foram os anos 80 no Brasil, né, do ponto de vista econômico. Mas, do ponto de vista político, eu entro nos anos 80, reorganizando os partidos políticos, tudo bem que para enfraquecer o MDB, que era o partido de oposição ao regime militar, mas eu reorganizo os partidos políticos, eu dou anistia política no fim dos anos 70 para entrar nos anos 80, eu organizo uma eleição direta em 82 para governador, que não existia desde os anos 60. Eu inicio o maior movimento de massas da história do Brasil em 83, que é o movimento Diretas Já. Em 84, o movimento Diretas Já ganha corpo de maneira significativa, chegando a levar, de acordo com estimativas bem equivocadas a bem da verdade, mas chegando a levar 1 milhão para as ruas de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Não tinha 1 milhão, não adianta dizer que tinha, porque não tinha, mas é bonito dizer que tinha, mas tinham milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas no Rio de Janeiro e em São Paulo, em dezenas de cidades, mas 1 milhão estima-se que tinha no Rio e em São Paulo, nas ruas. Em 85, mesmo que indiretamente, da forma como a sociedade, ou que grande parcelas das sociedades, da nossa sociedade não queriam, eu elejo um civil para o poder, de um partido de oposição. Em 86 eu tenho novas eleições para governador, eu elejo uma Assembleia Constituinte, eu instalo a Assembleia Nacional Constituinte em 87, eu promulgo uma Constituição chamada de Constituição Cidadã em 1988 e volto a eleger diretamente um presidente da República em 1989, quase 30 anos depois da eleição de Jânio Quadros em 1961. Agora me responda, cadê a década perdida? Essa é indiscutivelmente a década histórica da democracia brasileira. E a gente facilmente chama isso de década perdida, ignora e diz, aquela porcaria de período que não existiu. Então a primeira crise está aqui. É uma crise histórica, é uma crise de interpretação histórica. E uma crise talvez de crença de que algo estava resolvido no país. O quê? O processo de redemocratização. Então, redemocratizamos o país. Agora pode ficar tranquilo. Agora pode tudo. Agora pode falar o que quiser nas eleições. Agora pode fazer do jeito que bem entender. Agora pode afrontar, pode criticar, pode botar o dedo na cara um do outro. Não. E isso veio se agravando. Isso veio se agravando. Então, a primeira crise é uma crise de história e uma crise de identidade. Acreditou-se, a partir de decisões de representantes eleitos, legitimamente eleitos, legalmente eleitos, mas acreditou-se que nós não tínhamos um problema. E a democracia, ela é tão complexa quanto algo que precisa de manutenção periódica. Então você não pode deixar coisas que carecem de manutenção sem manutenção, que elas se desfazem. Né? É assim com a sua casa, é assim com veículos, é assim com estruturas, e não é diferente com a lógica democrática. Então eu preciso dar manutenção constante à democracia. Uma das formas de dar manutenção constante à democracia é pensar que nós precisamos formar de maneira formal nas escolas indivíduos, cidadãos e cidadãs preparadas para o exercício da democracia e para a valorização da democracia. Isso não pode acontecer por milagre, por osmose. Um menino ou uma menina do ensino médio não pode responder que a democracia é importante sem que em algum instante eles não tenham tido uma definição mínima do que seja democracia. Eles ainda estão respondendo o que é importante, para nossa sorte. Mas eu não posso ficar à mercê da sorte. Então, isso é muito importante. O Norberto Bobbio, um dos grandes pensadores políticos da história da humanidade, enfim, do século XX, certamente, diz que a educação política é uma das promessas não cumpridas da democracia. Eu preciso cumprir essa promessa. Né? Então, essa promessa. Agora, isso é uma crise da democracia. Mas eu tenho outra crise da democracia, que é uma crise global da democracia, que é hashtag não me representa. Que todo mundo já ouviu, todo mundo usou, todo mundo lembra, né, de 2013 e tal, mas isso vem dos anos 90. Quando o Brasil estava entrando no seu processo de redemocratização, uma parte do mundo ocidental desenvolvido estava querendo sair dizendo esse treco não funciona, os meus representantes não me representam. Então eu tenho outra crise aqui. Para a crise da democracia representativa, as alternativas estão associadas ao conceito de democracia participativa e a uma série de variantes e variáveis e instrumentos e situações que permitem que o cidadão e a cidadã participem da construção conjunta da realidade para além do seu voto. E aí cada país vai responder isso de um jeito diferente.
Depois eu tenho uma outra crise da democracia, que é uma crise que relaciona a lógica democrática com aspectos gerais associados a questões de corrupção. E aí tem muita gente desinformada, míope, com severas dificuldades de entender a complexidade do universo, que imagina e sonha que governos autoritários são mais corretos, mais honestos do que governos democráticos, pelo simples fato de que não acreditam, ou não entendem, ou não compreendem, ou não percebem a complexidade do conceito, de conceitos basilares, dentre eles um princípio da administração pública, sobretudo em realidades democráticas, que é o princípio da transparência. Né? Então, transparência, accountability, enfim, eu começo a olhar de maneira melhor o que está fazendo e eu consigo rastrear, observar, construir, questionar. Isso tudo aqui nos leva, por fim, a um último problema, e talvez hoje o mais grave deles, que é uma crise da justiça. Quando eu vejo numa eleição as pessoas debatendo quem é mais ou menos corrupto, eu fico pensando, puxa vida, então eu voto no menos corrupto para ele roubar menos. Não existe roubar menos ou roubar mais. Não tem que se relativizar isso. Mas essa é a falta que eu sinto da justiça. Se existe justiça forte numa lógica democrática, me perdoem, cara, você não vai ter chance nem de dizer que você é candidato. Nem chance de dizer que você é candidato você vai ter. Porque a justiça te impediu lá atrás, te puniu. Porque a justiça te questionou. Agora, hoje no Brasil, a gente tem a sensação de que a justiça joga politicamente, de maneira forte, para vários lados, de acordo com várias interpretações. Não me venham dizer que joga para cá ou para lá. Joga para os dois lados, para os 3, para o 4, para os 5, se tiver 8, para os 8. Né? Com uma série de interpretações estranhíssimas à luz do que a própria lei preconiza ou imagina, e você permite que a gente traga para dentro da lógica eleitoral algo que nós, em tese, blindamos numa lógica não eleitoral, que é a aplicação responsável da lei. Hoje eu não sinto que no Brasil existe uma aplicação responsável da lei. Eu sinto que existe uma aplicação convicta da lei. Qual que é a diferença? Quando eu aplico a lei por convicção, eu estou dando a ela a interpretação que eu quiser ou que eu puder. E aí, o que nós teremos e temos em matéria de aplicação da lei me parece ser um concurso de vaidade da magistratura em nome de quem elaborou a tese mais brilhante para subverter coisas em alguns instantes que estão tão nitidamente escritas que só uma vontade de aparecer mais do que se deveria. Lembremos que ministros do STF no Brasil se manifestam fora dos autos de maneira inconstitucional em verdadeiros shows, né? Palestras, eventos, aulas, entrevistas, mesas redondas, etc, etc. Esses sujeitos participam disso com uma naturalidade que me assusta se nós fôssemos efetivamente capazes de entender que nós pagamos o teto do funcionalismo público para esses caras em nome da compra da responsabilidade desses indivíduos e não da convicção desses indivíduos. Então a gente tem na justiça hoje um concurso de convicções, quando na verdade a gente deveria ter uma afeição absoluta à lógica da responsabilidade. E eu pago caro por isso. Eu dou estrutura, né? Eu dou o maior salário do funcionalismo público, eu dou uma série de elementos basilares para isso. Eu garanto que ele vai ficar lá até os 75 anos de idade. Quando ele se aposentar, eu garanto que ele vai receber para o resto da vida o último salário corrigido. Então, assim, é muito benefício, é muita garantia absolutamente necessária. Eu não estou debatendo e nem discutindo o quão eu gosto ou não gosto dessas garantias. Vamos partir do pressuposto que elas são essenciais. Mas elas não podem ser, elas não podem contradizer aquilo que eu estou comprando. Eu estou comprando de um ministro do STF a responsabilidade. E eu estou recebendo convicção. E isso, de uma certa maneira, faz com que a gente tenha problemas severos. Agora, como a democracia está em crise sob outros aspectos, eles se acham guardiões da democracia. Em parte, verdadeiramente, são. Mas existe algo que eles estão fazendo a mais que não poderia ser feito. E isso é um problema grave. Tá vendo? São várias as crises. Acho que eu achei interessante é que dentro da discussão de democracia, normalmente, e aí você vê, inclusive, em mesas comuns de grandes debatedores,
de que a crise do sistema democrático passa principalmente pela crise do sistema político, o que não é verdade. Passa pelo sistema de justiça, pelo sistema administrativo, tendo visto que a gente falou de princípios de administração pública, né, transparência, etc. E também do sistema educacional, visto que uma população melhor instruída em termos de educação política também rebate no fortalecimento da democracia. Então, acho que é interessante que no que se refere ao sistema político, foi o que você menos falou, né? Então, de que, assim, esse aprimoramento democrático passa por diversas formas, mas que não necessariamente, como é o que normalmente é bastante falado, é que o sistema político é um dos responsáveis. Então, não, se vai ser assim, se vai ser assado, lista X, lista Y, quantidade de partidos, quantidade de representantes, não é necessariamente por aí que a gente precisa despender a maior parte do nosso esforço, né? Passa longe de ser, mas as pessoas adoram chamar a reforma política de a mãe de todas as reformas. Meu Deus do céu, fico imaginando que conceito é esse de mãe e que conceito é esse de reforma. Não, mas vamos lá que o negócio é tenso. Assim. Quando você fala sistema político, eu acho que a gente poderia colocar dentro dessa cesta 3 coisas muito importantes. A lógica de governo, a lógica de partidos e a lógica de eleições. Então, o sistema eleitoral, o sistema de governo e o sistema partidário. Dentro do sistema partidário, todos eles poderiam passar por reparos e aperfeiçoamentos. Todos. Por sinal, existe um ditado muito bacana que é: todo cientista político tem a sua reforma política de estimação. Como em casa eu tenho 2 gatos que já dão muito trabalho, né? Então eu não quero arrumar um sistema para chamar de meu e ficar passando a mão nele, uma reforminha para chamar de minha, porque tem que dar ração, tem que mexer na caixinha. Então vamos tirar esse negócio da história, porque senão vai dar muito trabalho. Então assim, sem reforma política de estimação. Mas o que existe para ser aperfeiçoado no universo dos partidos políticos? Existe alguma coisa? Não tenho dúvidas de que exista. Como eles prestam contas, né? E isso alguns presidentes do TSE já tentaram exigir melhoras nisso, algumas melhorias nisso. Algumas coisas melhoraram, outras ainda estão longe de melhorar. Mas como eles prestam contas e como eles vivem a democracia internamente. Por sinal, há teóricos na ciência política que dizem: quer saber se a democracia do seu país funciona ou como ela funciona? Não olha para o sistema como um todo, não olha para a realidade política. Olha dentro dos partidos políticos. Se os partidos políticos forem internamente democráticos, blá, 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 permeáveis, permitirem novas lideranças, formar essas lideranças, blá, 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 provavelmente você vai ter um macrosistema mais democrático. Se eles tiverem dono, forem opacos, obscuros, não fizerem prestação de contas, não alternarem suas lideranças, não tiverem eleições internas, etc, 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 isso de alguma maneira vai se refletir na sua realidade política. Né? Eu não preciso dizer que a gente tem problemas severos aqui. Então assim, eu preciso melhorar a condição democrática no interior dos partidos políticos. Mas quem faz as leis? Então, lei dos partidos políticos. Salvo engano da minha parte, artigo 1º. E se não for o primeiro, não vai passar do 10º. Então não vai nem dar muito trabalho para as pessoas lerem. Partido político, pessoa jurídica, de direito não sei das quantas, de direito privado, alguma coisa assim, autônomo nas suas decisões. Ah, já ferrou. Acabou. Já ferrou, já acabou aí. Já acabou aí. Vírgula. Agora vamos nós aqui, nós 3 escrevermos isso. Que recebe dinheiro público, que tem o monopólio da representação eleitoral, não política, porque um presidente pode... O atual presidente da República, por exemplo, ficou sem partido 2 anos. Então, não tem esse monopólio, mas tem o da representação eleitoral. Então, pera um pouquinho. 2 questões fundamentais. Monopólio da representação eleitoral numa lógica democrática e acesso a dinheiro público. Será mesmo que eu posso ter uma lei onde eu escrevo que o partido é autônomo para fazer o que ele quiser, do jeito que ele bem entender? E a justiça, por vezes, quando vai processar um partido político em relação às suas práticas internas, diz: isso é uma questão interna corporis e a lei diz que eles têm que fazer do jeito deles, com a sociedade subsidiando e com o monopólio da representação democrática? Os partidos políticos, por vezes, devem menos à sociedade em termos de prestação de contas do que organizações que vivem de dinheiro público e têm algumas características que não são tão pesadas quanto deter, por exemplo, o monopólio das
da representação eleitoral. Então, a prestação de contas e a democracia interna são coisas fundamentais. O restante são decisões institucionais que a gente pode ou não levar adiante. Vamos limitar o número de partidos, vamos criar cláusula de desempenho, vamos impedir que eles se coliguem. Isso tudo, em termos de lógica partidária, são reparos e respostas a perguntas que podem ou não fazer sentido à luz do que as pessoas em geral chamam de aperfeiçoamento. No sistema de governo, eu tenho uma lógica presidencialista, né? Um sistema presidencialista, que alguns dizem que é um semi-presidencialismo, outros dizem que é um semi-parlamentarismo e tal, mas que no limite, cara, funciona à luz de tantos outros presidencialismos do mundo como um presidencialismo. Eu tenho uma regra para colocar, que é a regra eleitoral. Eu tenho regras para tirar fora do tempo, que são os processos de impeachment, né? E todo presidencialismo tem um escape de impeachment. A tese de doutorado de um pesquisador da Federal do Rio Grande do Sul, Arthur Rota, é muito boa sobre isso, porque ele analisa todos os presidencialismos do mundo e cria um ranking de onde é mais fácil e onde é mais difícil, onde os processos de impeachment são mais complexos e onde eles são mais simples, né? Aí eu vou perguntar se isso tem que escorrer para a lógica subnacional, e no Brasil escorre, então é presidencialista no campo nacional, é presidencialista nos estados com a escolha do governador, é presidencialista nos municípios com a escolha dos prefeitos. Então eu vou olhar se esse sistema funciona e o que eu preciso em matéria de diálogo entre o executivo e o legislativo para as coisas saírem. Beleza, então vamos discutir sistema de governo aqui. Só que a gente já passou por 2 plebiscitos, né? Por uma lógica de referendo e uma lógica plebiscitária na história do Brasil, 63 e 93, em que a sociedade afirmou e reafirmou o interesse pelo presidencialismo. Gostemos ou não gostemos. E entendamos ou não entendamos o que a gente deve entender sobre quem é esta figura, sobre quem é o presidente, se ele presta, se ele não presta. E não o atual, ou o passado, ou o futuro. Não. Se presta ou não presta esta figura, se ele cai em armadilhas, se nós caímos em armadilhas de enxergá-los como reis ou rainhas, né, como príncipes ou princesas, ou se a gente efetivamente sabe até onde vai o limite de um presidente da república, o limite de um governador de estado, o limite de um prefeito, se a gente lembra que existe um vice, se o vice é eleito na chapa ou não é, N coisas relacionadas à lógica de sistema de governo. Beleza. E, claro, toda a construção do poder legislativo. Olha só que interessante. Então, aí a gente vai... Claro que isso tem um impacto na lógica partidária. A gente está na lógica do sistema de governo, agora vamos no sistema eleitoral. O sistema eleitoral no Brasil são 2, né, que coexistem. 2 lógicas que coexistem. O sistema majoritário e o sistema proporcional. Isso aqui, cara, é simplesmente incrível. Mas a gente odeia tanto, fala tão mal, chuta tanto, que fica parecendo que não presta para nada. Isso aqui é maravilhoso, cara. Mas se o cidadão tiver cabeça de súdito, ele vai achar isso aqui deprimente. Mas por que é maravilhoso? É maravilhoso porque eu equilibro a ideia de entregar uma parte do poder majoritariamente para um grupo político com a possibilidade de representação proporcional dos grupos que disputaram a eleição ou que disputam votos estarem representados para, obviamente, servir de contrapeso, de contraposição a este indivíduo eleito majoritariamente. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa cidade, porque na lógica majoritária existem 2 subsistemas. Então eu tenho o sistema majoritário, um subsistema de turno único e um subsistema de turno duplo. Por turno duplo, presidente da república, governador e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. 100 cidades. Por turno simples, senado e cidades com menos de 200 mil eleitores. 5.468 cidades, praticamente. Então vamos pensar no seguinte, numa seguinte hipótese. Nós 3 estamos disputando a prefeitura de uma dada cidade. Normalmente são 2, tá? Os 2 são, assim, 2 são fortes. Mas vamos supor aqui que deu um enrosco e nós 3 estamos disputando a prefeitura de uma cidade. Eu posso ser a terceira via? Você... Desde que você não me empurre para nenhuma das outras duas. Mas vamos lá, para não ganhar um carimbo nessa testa pronunciada que eu tenho aqui. Enfim. Mas vamos lá. Então, eu tenho 3 candidatos e nós 3 empatamos. 33,3% dos votos válidos, descarta os brancos,
Descarta os nulos. Voto em branco, voto nulo, sempre importante lembrar. Não são contabilizados para nada em qualquer eleição. Ah, mas se mais da metade votar branco... Não existe essa porcaria, né? A não ser que 100% vote branco e nulo, não vai acontecer. O candidato vai votar nele mesmo, a mãe do candidato vai votar nele mesmo. Às vezes pode não acontecer isso, né? Tem umas tretas domésticas assim e tal, mas não acontece isso. Ah, mas eu ouvi dizer que se eu votar nulo para deputado, eu anulo meu voto para presidente. Não, as eleições acontecem de maneira autônoma. Você pode votar nulo no que você quiser e pode escolher candidato aonde você tiver interesse, que o seu interesse vai ser contabilizado e o seu nulo vai ser descartado, vai ser jogado fora. Mas vamos lá. Então, joguei fora os brancos e os nulos e cada um de nós aqui ficou numa cidade pequena com 1/3 dos votos para prefeito. Cada chapa, né? Cada um aqui tem sua respectiva indicação para vice. Beleza, ótimo. Quem entra? Eu tô olhando para vocês estão olhando para mim, vocês sabem quem entra, eu sou o mais velho da mesa, né? O mais velho ganha, eu sou eleito pelo RG. Né? Então, qualquer eleição que empate no Brasil, o mais velho joga, o mais velho entra. Beleza, eu ganhei. Mas peraí, eu ganhei com 33% dos votos. A máxima da eleição majoritária é o vencedor leva tudo. Então, o Dantas leva 100, mas ele só botou 33. Ele botou 33 e tirou 100. Fica parecendo mesa de mão de pôquer, né? Mas não é exatamente isso. Mas eu levei 100 para mim. Faz sentido eu governar os outros 67% dos eleitores que, em tese, vocês dois poderiam um olhar para o outro e dizer: puxa vida, cara, a gente é muito mais próximo entre nós do que somos próximos dele, a gente podia ter se juntado que a gente teria ganho essa eleição. Paciência, vocês jogaram mal. Mas, ao jogar mal ou ao jogar bem, ao fazer o certo ou fazer o errado, do ponto de vista de onde nós três desejamos chegar, o fato é, eu botei 33 e tirei 100. Eu preciso contrabalancear isso, cara. Sob qualquer lógica, eu preciso ter um contraponto a isso. Aonde está o contraponto do poder? Na eleição proporcional. Só que a eleição proporcional, ela é inteirinha. E para que ela serve? Na cidade, para compor a Câmara dos Vereadores. No Estado, para compor as Assembleias Legislativas. E no plano federal, para compor a Câmara dos Deputados, com a complexidade de que são os estados que mandam deputados federais. Aqui tem outro desmonte de fake news, né? Que a gente tem ouvido muita gente dizer assim: se o deputado é federal, eu posso votar em quem eu quiser do Brasil inteiro. Não, Santa. Não, Santo. Pelo amor de Deus. Você só pode votar, cada eleitor só pode votar nos candidatos ou candidatas a deputado ou deputada federal do seu respectivo estado. Né? Então, eu acho tão legal o fulano ou a fulana que está sendo candidato lá não sei aonde. Lá não sei aonde. Se não é o seu estado, você não pode votar nessa pessoa. E percebam como isso gera armadilhas, né? Porque tem gente que faz campanha maldosa dizendo isso. E aí quando você vai apertar na urna eletrônica, óbvio que vai aparecer outra foto se naquele número tem o registro de outra pessoa no seu estado. Aí você fala: eu digitei o número do Zé na urna e apareceu a foto do Arthur. Tá vendo? A urna tá mal intencionada. Não. Você que tá mal informado. Então isso pode acontecer. Claro que pode acontecer. Né? É tão óbvio. A justiça ainda não se atentou para isso no que diz respeito a fazer propaganda sobre isso. Porque é tão óbvio que ela duvida. Mas a gente tem que jogar nas obviedades. Né? Então vamos lá. Então, proporcionalmente, eu contrabalanceio esse poder majoritário. O Dantas levou 33% dos votos para prefeito e foi eleito e terá 100%, entre aspas, do poder. O vencedor leva tudo. Mas, vamos pensar que o partido do José, o partido do Arthur e o partido do Dantas mais ou menos reproduziram na Câmara de Vereadores essa divisão dos votos para a prefeitura. Então, o partido do Arthur vai ter, em tese, ou nesse nosso exemplo, vai ter 3 vereadores, o do José vai ter 3 vereadores, o do Humberto vai ter 3 vereadores. Só que com 3 eu não governo, numa Câmara de 9. Eu preciso aprovar. Então eu vou precisar chamar os vereadores de um dos 2 partidos de vocês. Eu vou fazer uma conta de quem eu sou mais próximo e vou tentar atrair. Atrair com o quê? Vamos para as licitudes. Vou flexibilizar meu plano de governo. Que coisas que estão escritas aqui que você não faria de jeito nenhum
Que coisas que estão escritas no plano de governo do seu grupo político que eu poderia absorver e que são tão estratégicas e importantes para vocês? Isso é normal fazer, né? Isso é normal, isso é em qualquer lugar do planeta. Que cargos, que posições, que poder, que ritmo, né, que velocidade que a gente vai dar para isso. E aí eu consigo atrair, por exemplo, os 3 do Arthur. 6 eu faço, né, com 6 eu governo, e o José eu isolo na oposição. Pode acontecer. Isso não é visto tipo como o toma lá da cá, que as pessoas falam, não pode acontecer na política, etc. Porque, para além da parte lícita, nós criamos as partes ilícitas e quando descobrimos a aberração do ilícito, existe aqui o lícito e democrático, existe aqui o lícito e talvez imoral, e existe aqui o ilícito, que também é imoral. Mas são 3 coisas diferentes. A gente olhou para o ilícito e imoral e bizarro e empurramos todas as fichas das críticas à política, criando uma nova crise política, dizendo governar é um ato corrupto por si só. Pelo amor de Deus, cara. Eu destruo tudo. Aí não sobra nada. Agora, o sistema proporcional, um último ponto que eu acho que precisa ser dito aqui, ele é inteirinho, de cabo a rabo, diria minha avó, minha falecida avó, de cabo a rabo, eu acho interessante de cabo a rabo. Podia ser do focinho ao rabo, né, da orelha ao rabo, enfim, mas de cabo a rabo, eu não sei exatamente o que é o cabo, né? O rabo mais ou menos eu imagino que seja, o cabo eu fico devendo, a explicação do cabo, mas enfim, mas de cabo a rabo é um sistema que leva em consideração o partido. Então, é um sistema proporcional à potência que o partido teve naquela eleição. Portanto, um partido que tem 20% dos votos numa eleição proporcional é um partido que fica com 20% das cadeiras, das vagas. Aí você vai perguntar, e quem olha para partido nesse país? Pois é, esse é o problema. Ai, que injusto, votei no Zé, que teve 150 mil votos, e quem foi eleito foi o Arthur, que teve 45 mil votos. Sim. Provavelmente porque o Zé teve esses 100 e tantos mil votos num partido muito mais competitivo, e que a soma de todos os candidatos cujos votos pertencem aos partidos, lembrem-se, todo candidato a deputado estadual, todo candidato a deputado federal, todo candidato daqui a 2 anos a vereador, o número dessas pessoas começa pela sigla do partido político. O sistema é inteiro montado em cima do partido político. Eu só vou resolver quem é a figura na última etapa, que é a distribuição das cadeiras, mas quando eu digo o partido X tem 8 vagas, quem são estas pessoas? Os 8 mais votados, aí sim, pelos eleitores. E esse é o ponto. Ou seja, só individualiza depois que o partido já garante. Mas a pessoa ou as pessoas daquele partido contribuem para esse sistema e esse sistema diz, legal, vocês têm 8, mandem os 8 mais votados. De acordo com o desejo de quem? De acordo com o desejo do cidadão. O sistema proporcional contrabalanceia a lógica majoritária e chega aos nomes de acordo com os desejos dos indivíduos. Olha que coisa linda, cara. Não fica bonito assim? Agora, puxador de voto, não sei quem, injustiça. Injustiça nominal, mas nunca de grupo. Essa coisa de, o fulano de tal levou mais 8. O que isso quer dizer? Não, então. Todo o voto, essa pergunta é super importante, todo o voto dado dentro daquele partido para as candidatas, para os candidatos e para a legenda são contabilizados. Né? Então, vamos fazer a primeira conta do sistema proporcional, descobrir quanto vale uma cadeira. Né? Então eu tenho que ter quantas cadeiras existem em disputa e eu preciso ter quantos votos válidos, de novo, joga fora branco, joga fora nulo, quantos votos válidos eu tenho para aquela eleição. Vou usar um caso de São Paulo, que foi assim, pelo menos de 2002 até 2018. 2, 6, 10, 14, 18, nós tivemos, arredondando, 21 milhões de votos válidos para deputado federal, dividido por 70 cadeiras que São Paulo manda para Brasília. Aí alguém vai perguntar assim, como que cravou em 21 durante quase 20 anos? É impossível, o eleitorado não cresceu? O eleitorado cresceu, mas também cresceu brancos, nulos e abstenções. Então, porque estas coisas cresceram juntas, a gente tem mais ou menos uma paralisação aí de 21 milhões dividido por 70. Conta rápida, 21 milhões por 70 igual 300 mil.
todo candidata que nominalmente tiver 300 mil, por razões óbvias, essa pessoa vai estar eleita. Né? Por uma questão de ordem matemática. E aí você fala assim, levou mais 8. Então suponhamos que nessa eleição, em que individualmente uma pessoa precisava de 300 mil, e a imensa, avassaladora maioria se elege com votos de gente menos votada ou mais votada no partido, porque é raríssimo bater quociente eleitoral sozinho. Então suponhamos, Arthur, que você teve 2 milhões e 100 mil votos. Você é um cara, bicho. Você é uma explosão alada. Assim. Você é uma coisa ilimitada em termos de eleição. Você é o cara do voto. Você é um balaio de votos ambulante. Quantos você precisa para se eleger? Cara, quociente eleitoral igual a 300 mil. Arthur, você pode ter 2 milhões e 100, mas você só precisa de 300 mil. Você não pode ocupar 7 vagas. Você não pode chegar em Brasília e quando você apertar assim, aparecer 7 vezes no placar lá. Arthur Dantas, 7 vezes. Não pode, gente. Não pode. Então não vai acontecer. O Dantas ficou por conta de uma piada interna. Mas, 7 vezes. Eu brinco carinhosamente que o Arthur é meu filho, mas é intelectualmente falando. Que a gente se parece. Porque a gente se parece. Tá? Penteado é muito parecido. Mas olha só, então a lógica é essa. Então assim, você só vai ocupar uma vaga. Mas o seu voto, o voto de legenda, o voto das pessoas menos votadas que você tal, tudo isso pertence ao partido. De novo, é proporcional ao partido. Quando o Zé disse, puxa, a gente não precisa aprimorar o sistema, talvez a gente precise aprimorar, por exemplo, a educação, a cultura, etc. Será que se a gente não tivesse um pouco de apego ao partido, a gente questionaria menos o fato de que pertence ao partido? Claro que no limite, nas reformas políticas de estimação, eu poderia dizer, cara, só disputa vaga para a Câmara dos Deputados, só disputa eleição proporcional quem tiver 10 anos de filiação partidária. Porque aí, cara, eu vou dizer, você precisa mostrar que você teve vida dentro desse treco. E não faltando 6 meses, você perguntar, onde é mais fácil eu me eleger e sair correndo para esse negócio? Até porque essas pessoas também sofrem. Elas sofrem as represálias desse tipo de cálculo quando elas se elegem. Porque as pessoas vão olhar e falar, nossa, você conseguiu, quem é você? Se apresenta aqui na nossa reuniãozinha. Agora, a pessoa é responsável, o partido é responsável, o eleitor é responsável, tudo isso está posto. Mas um pouco mais de apego. Então, você precisa de 300 mil e atinge ou ultrapassa isso, você só vai usar 300 mil. Ah, mas 1 milhão e 800. Tá bom, cara, você mais 5. Só que lá em 2002, o senhor Enéas Carneiro se elegeu em São Paulo com 1,5 milhão de votos, 1 milhão para 300 mil. Ele fez 5. Teve mais uns votos de legenda lá na legenda dele antiga, o Prona e tal. E ele teve 1,5 milhão de votos. O segundo colocado teve 18 mil. O terceiro teve 1.000. O quarto teve 500. O quinto teve 300 e o sexto teve 200. 200 votos. 200 votos. É uma coisa que no seu celular, se você mandar um WhatsApp para toda a sua agenda, você consegue. Né? Então, assim, é fácil, entre aspas, obviamente. Essas pessoas entraram. E aí, de alguns anos pra cá, disseram, não, essas pessoas não podem mais entrar desse jeito. Deram um nome erradíssimo pra essa lei. Chamaram isso de Lei Tiririca. Ninguém eleito na onda de votação individual do Tiririca tinha pouco voto, porque eram coligações fortes. A primeira vez, inclusive, tinha o PT na chapa. O cara menos votado na coligação Tiririca teve 100 mil votos, teve 95 mil votos. Então é super difícil. Então não foi isso. Quando elegeram isso, o Celso Russomano por São Paulo tinha puxado 2, com votações baixas. Um deles melhorou muito para 2018. Essa lei foi aprovada depois de 2014, né? Que foi o Fausto Pinato, salvo engano da minha parte. Mas essa lei deveria se chamar Lei Enéas. O Enéas já morreu, tá, esqueceram do Enéas. Então, deixa quieto. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. O que criaram? Imagina-se que aperfeiçoaram nesse sistema. Você pode ter 2 milhões e 100. Mas você só vai puxar, só vai entrar a pessoa que tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Beleza. Nessa nossa lógica em que o quociente eleitoral é 300 mil, pelo menos 30 mil votos você tem que ter garantido. Então, o Arthur teve 1 milhão e 500 mil votos. Ele elegeu só na conta dele... Ele teve 900 mil votos. Só na conta dele ele elegeu 3.
Eu tive 30 mil. Você teve 15 mil. Nós somos os 3 mais votados. Você não entra. Aí você vai dizer, pô, Dantas, como que eu não entro? Não é do partido? É, mas você precisava ter garantido 10% do quociente eleitoral. Eu não gosto dessa lei. Porque eu acho que ela individualiza. E eu acho que ela mata o voto de legenda. Você para de fazer campanha pelo voto de legenda. Porque com muito voto de legenda, um partido pode perder a chance de eleger os seus, porque os seus não tiveram 10% do quociente eleitoral. Mas perceba, são escolhas. Nesse caso, para mim, ela individualiza. E eu gosto da ideia de grupo. Mas quem gosta muito da ideia de grupo poderia defender a lista fechada. Exato. Que é uma decisão interna. Mas para ter decisão interna, eu preciso ter democracia interna dos partidos. E aí eu vou fazendo isso se tornar complexo. Sistema eleitoral, sistema partidário, sistema de governo, numa lógica do que você está chamando de sistema político, explica muita coisa. E a gente precisa entender isso para operar isso aí. Sensacional. Tem uma coisa que menciona por cima de desafios econômicos que a gente tem, que, beleza, elege o presidente da República elege, quer dizer, escolhe lá seu ministro da Fazenda, etc. E aí, Zé, se você quiser até me complementar, tem uma complexidade hoje que as pessoas falam e é difícil de entender, que é o tal do orçamento secreto. O que é e de onde sai? Né? Porque eu li que tem mais de 16 bilhões por orçamento secreto. Como assim secreto? Como é que eu pago um negócio que é secreto? Entendeu? Na verdade, secreto porque sai no nome de um quase laranja. Só não é laranja porque esse também ganha. Tá. Né? Mas talvez aí, sei lá, de um tangerina, né? De um acerolão, sei lá como é que vai chamar isso, mas vai ser desse jeito que a banda vai tocar. É importante, talvez, vocês já perceberam que eu primo pela objetividade, né? Eu não sou um sujeito prolixo nas minhas respostas, mas talvez a gente tenha que fazer um rápido recorte histórico, nesse caso rápido, para entender como se dão as relações entre legislativo e executivo no que diz respeito à distribuição de recursos orçamentários. A gente consegue em 5? Consegue. Então, lá atrás o Brasil é ingovernável. Então, lá no governo Sarney, e aí não é porque é porque a ciência política achou que fosse ser. Estou fazendo um recorte pela ciência política. É ingovernável, é a pré-história dos partidos, isso não vai funcionar nunca, os estímulos são pessoais, esses caras nunca vão agir de maneira blocada, em bloco, em grupo de partidos dentro da Câmara, existe infidelidade partidária, o mandato não pertence ao parlamentar, isso lá atrás era verdade, hoje já pertence ao partido, por isso que criaram a janela, né? Tudo que você cria pensando em alguma coisa, alguém vai lá e cria um buraco para escapar alguma coisa pelo ladrão, né? Como gostam de falar, mas enfim, alguém vai lá e subverte. Mas tudo bem, vamos lá. Então, lá atrás era ingovernável, impossível. Quando chegou ali pelo governo Fernando Henrique, e de novo, não é que o Fernando Henrique seja diferente do Itamar, que foi diferente do Collor, que foi diferente do Sarney. Eu estou pensando em tempo que a ciência política foi desvendando as coisas. Quando chegou ali pelo governo Fernando Henrique, veio uma galera e disse assim, olha, deixa eu só avisar, é governável, hein? É governável e a Câmara entrega o que o Executivo pede. Na órbita federal. Puxa vida, que interessante. E esse é o tal presidencialismo de coalizão. E para constituir essa coalizão que não sai das urnas, porque partido nenhum de 1990 para cá conseguiu fazer maioria na Câmara dos Deputados, partido nenhum sai da urna com maioria, então precisa compor. Legal, vamos compor. Então vamos compor. Para compor, flexibilização de políticas públicas, construção conjunta de políticas públicas, construção conjunta de ideias, barramento de algumas ideias que o Executivo gostaria que a galera do Legislativo falou, não, eu não vou levar isso adiante. Várias questões, incluindo coisas relacionadas ao universo da corrupção que a gente foi descobrindo com o tempo, mas uma delas, liberação de emenda parlamentar. Então eu vou liberando dinheiro. Então eu chego para o líder do partido X, ou chego para o deputado Y e falo, vou liberar dinheiro para você votar essa pauta que vai ao ar na semana que vem. Então o presidente alinha a pauta com o presidente da Câmara, né, ou a Casa Civil, ou o líder, a pessoa que representa o governo e tal, e bota para votar, já está todo mundo azeitado, toca a vida. Beleza, ótimo. Emenda parlamentar serve para isso. Maravilha. Lá adiante, a ciência política melhora isso. Diz, cara, não pensem que isso é deputado a deputado. Isso é com o líder da bancada do partido da base. Então o partido tem lá um ministério, o partido participa das formulações e tal, o seu líder controla os seus liderados a partir dessas liberações. Beleza, então, emenda parlamentar entra na conta e o Executivo vai ficar liberando à medida em que o cara for dando resposta. Ali entre 2015 e 2016,
Um sujeito se elege presidente da Câmara dos Deputados com a seguinte promessa: vou tornar as emendas impositivas. Ou seja, ninguém vai precisar ficar negociando para. Todo deputado vai ter uma graninha para chamar de sua, para jogar nas suas bases. Em tese, de maneira correta, alinhado a políticas públicas, com um percentual destinado à saúde, dados blá, 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 evidentes. etc. Dados e evidências, exato. Beleza. Senhor Henrique Eduardo Alves, PMDB do Rio Grande do Norte. Que depois foi preso, entrou em um monte de escândalo, Ex-ministro. foi ministro, etc. Bom, beleza. Emendas impositivas. Cara, você pensa... A alegria de um deputado, pô, não vou mais precisar ficar esperando o líder dizer que eu preciso votar desse jeito para aí sim ele liberar a minha emenda, não sei o quê, executar a minha emenda, não sei o quê. Eu tenho minhas emendas garantidas. Ótimo. Resultado, ficou mais caro governar, cara. É o óbvio. Porque é óbvio que isso já entrou na conta do cara, bom, já que eu já tenho isso garantido, qual que é a próxima? Né? A história de receber aumento. Você recebe aumento, aí você não fica feliz, você vai conversar com o teu chefe e fala... Pô, mas você ganha tanto. Não, isso eu já tenho garantido. Agora eu quero conversar sobre os outros tantos que você pode me dar para eu fazer tais coisas e tal. Beleza, ótimo, desse jeito. Aí ganha a presidência da República um presidente que diz: eu não dialogo com os partidos. E a ciência política fica de cabelo em pé, com exceção feita a mim, que não tenho cabelo, cara. Mas, e de outros colegas mesmo, Cláudio Couto, Marco Teixeira, enfim, que não temos cabelo, mas ciência política já falei agora, como é que governa? Como é que governa? Se um presidente está dizendo eu não dialogo com os partidos, e se a ciência política está mostrando os partidos da base são chave para a distribuição da lógica de governabilidade. Vamos aumentar a grana desses caras de maneira oculta e individual. Passar por cima dos partidos políticos. E esses caras não vão aparecer. Não vão aparecer como? Joga tudo no relator do orçamento. Então, o relator do orçamento, o deputado José Henrique Nascimento, relator do orçamento, vai dizer que está tudo na conta dele. Ele vai ficar lançando. Emenda do relator A, B, C, D, para fazer isso, não sei aonde, isso, não sei aonde, isso, não sei aonde, isso, não sei aonde, isso, não sei aonde. O presidente da Câmara, senhor Arthur Lira, né, vai dizer, beleza, vai soltando essa grana, porque eu estou em contato com o Palácio do Planalto está mandando fazer aqui, vai soltando. E essa grana não aparece. Ela chega onde precisa. O prefeito, por exemplo, da cidade X, muito provavelmente sabe quem mandou, mas o deputado está discretão. E aí rola um ganha-ganha. Hoje rola um ganha-ganha, porque tem muito deputado que não quer estar atrelado a este governo, e este governo não quer dizer que está atrelado a deputados. Como é que isso se torna público? Por escândalo, e não por lógica de transparência. Por isso que a gente falou que a transparência era tão importante para a lógica da gestão pública. Então, o orçamento secreto, na verdade, é a emenda do relator. Todo o extra, para além do recurso que o deputado já tem garantido, as emendas impositivas, todo o extra vai na conta do relator. O relator paga sozinho essa conta. Por isso que eu brinquei que ele era o laranja. Só que ele também tem direito a indicar as dele. Né? E aí ele fica bem com isso. E essa lista está guardada em segredo. O STF já intimou Câmara e Senado a apresentarem, os caras estão enrolando e não apresentam, e a gente fica se perguntando aonde está o princípio constitucional da transparência na lógica orçamentária nacional. Esse é o orçamento secreto, essa é a nova forma de se gerar governabilidade dentro do governo federal. E tem gente dizendo que eles querem tornar isso efetivo e inquestionável, e há quem diga que, a despeito de quem seja o próximo presidente, você não tem outro jeito de governar que não seja dessa maneira e que isso vai se perpetuar, que isso vai continuar. A minha pergunta é, mas será que um próximo presidente vai viver sob essa lógica do ganha-ganha? Porque o atual presidente não quer que o deputado apareça e o atual deputado, por vezes, não quer aparecer atrelado ao presidente. Mas um próximo presidente que tenha mais afeição à política, que gosta de política e tal, será que ele não vai querer aparecer também? E será que não vai ser bom para o deputado que ele apareça? Teve um ex-presidente na história do Brasil aí que tinha guerra de tapa na cara para saber quem que o cara ia apoiar para prefeito num monte de cidade, algumas eleições atrás. E tem presidente que não gosta de apoiar e tem gente que não gosta de ser apoiada. A gente vai ter que ver o que vai acontecer de 2023 adiante se mudarmos o presidente ou provavelmente isso continue intocável se o presidente continuar o mesmo. Sensacional. O que você acha disso? É interessante que acho que dessa discussão dos princípios da democracia, além da linha de sistemas por si só, então, do sistema educacional, do sistema de justiça, do sistema eleitoral, em cima desses 3 subsistemas,
a correção ou o afinamento do funcionamento de um desses sistemas também bate nos outros. Totalmente interligados. Totalmente interligados. Totalmente. Então, quando se traz assim, minimamente um aprimoramento da educação política que passe mais do que a explicação de princípios de transparência, de princípios do voto por si só, mas o que é um partido, você já aprimora o sistema partidário. Então, com as pessoas entendendo, já começa. E aí, assim, a individualidade do mandato, que aí com essa composição, principalmente de 2015, 16 para cá, ela fortaleceu a linha de que a individualidade daquele determinado parlamentar diminui não só a sua participação numa eleição, porque eu, particularmente, é difícil quando você chega e fala assim, o meu voto é para mim, meu voto é para o partido. Porém, com esse indulto da emenda de relator, eu passo a não ter mais uma necessária fidelidade partidária que a governabilidade, antes dessa questão, me indicava, me orientava. E aí, além disso, você vai para um movimento eleitoral que, se eu não tiver os 10% dessa composição desse determinado partido, eu não estou disponível, posto para estar lá representando os interesses daqueles que votaram em mim e que trazem nessa composição democrática. Muito interessante. Tem duas coisas que eu queria desenhar em relação a essa sua fala que são incríveis. Primeiro, há uma interligação absoluta, sem dúvida nenhuma. Uma coisa impacta a outra de maneira sistêmica. Né? Então eu troco uma peça aqui, eu impacto no sistema ali. E assim sucessivamente, é que nem o corpo humano, cara. Né? Você faz você tem um problema com o seu sistema respiratório, toma um medicamento, ataca o seu sistema hepático, que tem um problema que vai gerar no seu sistema cardíaco, que não sei o quê. Cara, é uma loucura, assim, é tudo interligado e funciona em órbita, em lógica sistêmica. Fantástico. Mas olha que interessante a frase do Norberto Bobbio que eu trouxe para nós. A educação política é uma das promessas não cumpridas da democracia. Agora, vamos dissecar isso. Que democracia? Ah, tá, a representativa. Então, a educação política é uma das promessas não cumpridas da democracia, podendo ser esta representativa. Então, se eu não tenho educação política para entender o que é democracia, eu não tenho educação política para entender o que é democracia sob a lógica da representação. E eu preciso da lógica compreender a lógica da representação para entender tudo isso. Então, acho que esse é um ponto super importante que vai acabar interligando as coisas dessa maneira. Agora, em relação ao parlamentar. Então, é senso comum na Câmara que a maioria dos parlamentares, não só na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, né, que funcionam de maneira diferente, né, porque são casas menores e que dá para negociar um a um. Câmara de 9, então dá para negociar caso a caso, pessoa a pessoa que você quiser. Não tem bancada partidária em Câmara Municipal. Né, que me desculpem os cientistas políticos que falam o presidencialismo de coalizão na órbita municipal porque a bancada do partido vota unida. Você nunca botou o pé numa Câmara Municipal, você não sabe nada de Câmara Municipal, com todo respeito. 85% das câmaras municipais brasileiras tem 9 ou 11. Que lógica de coalizão em 11? A lógica é outra, existe, mas é outra, é mais individualizada. Mas vamos para a Câmara dos Deputados, os 513. Já é eleito de uma maneira ultra complexa. Por que ultra complexa? Porque cada estado manda os seus e os partidos se alinham nas órbitas estaduais de formas diferentes da forma como eles se alinham na órbita federal. Então, já é artificial daqui, mas é do jogo e eu não estou criticando isso. Beleza. Aí eu vou juntar. Então, o meu partido tem 30 deputados federais que vêm de diferentes estados. Vem como? Isso dialoga muito com a sua fala. Eles apareceram aqui como? Ah, tem o cara que já foi presidente nacional do partido, tem o outro que há 10 anos, que já está no 8º mandato de deputado federal pelo mesmo partido, teve o cara que chegou agora, teve o cara do primeiro mandato, teve o que mudou na janela. Você tem de tudo ali. Você tem de tudo ali. E a grande questão é essa. Você tem de tudo e como ele se sente. E no senso comum ele sente que ele se esforçou muito mais para estar ali do que o partido político. E o eleitor dele acha que ele está ali e não o partido político. Então eu já tenho incentivos individuais muito significativos nessa lógica. E agora o que eu tenho que fazer? Agora, além disso, eu digo para ele, olha, a grana que você esperava o seu líder liberar antes de 2015, ela já está garantida. Então eu individualizo ainda mais. E esse cara vai a campo.
marca agenda com o prefeito, vai tentar levar coisa para a cidade, vai tentar ajudar o grupo político dele na região e etc, etc, etc. Agora eu vou te dar um incentivo ainda maior. E vou dizer, se você atender o governo federal de maneira secreta, eu garanto ainda mais recurso. E em cima desse recurso, eu volto para minha base e digo, se não fosse eu, esta ponte não estaria reformada. Se não fosse eu, essa praça não estaria reformada. Se não fosse eu, não teria uma UPA, não teria uma escola, não teria não sei o que lá, em parceria com o prefeito, blá, 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 blá. Dali a 2 anos o deputado quer ser prefeito, ou dali a 2 anos ele vai apoiar o prefeito dizendo, votem no meu prefeito, porque a gente continua a nossa parceria lá. Eu individualizo tudo, cara. Eu não construo a lógica de partido político. E os estímulos são muito grandes e vão aumentando. A sensação é que vão aumentando na lógica individual numa sociedade individualista. Na sociedade do selfie, na sociedade da campanha em primeira pessoa, na sociedade em que as pessoas escondem as cores do partido para fazer campanha, numa sociedade em que eu não digo o partido político ao qual eu pertenço, apesar dos 2 primeiros números sempre terem relação com um determinado partido. E eu vou desqualificando isso até chegar no indivíduo. Só que eu garanto para você, 513 avos, um deputado sobre 513 é rigorosamente igual ao resultado matemático dessa conta. 0. Pro país. Pro país. E aí, para finalizar numa coisa meio abujanra, que faz a mesma pergunta 2 vezes, com tudo que a gente falou, professor, o que é democracia? Democracia é uma constante crise em torno daquilo que nós desejamos, mas é a única alternativa que nós temos. É isso. Tem como definir melhor. Obrigado. Mas para chegar nessa definição, as pessoas esperam que tenham ouvido a gente. A gente só vai publicar esses últimos anos. Cientista político afirma que a democracia é uma eterna crise. Desgraçado, antidemocrata do inferno. Quem quiser te acompanhar, saber mais de você, o que você está escrevendo, onde, como é que as pessoas podem ir atrás de você? Vem pro Renova. É isso aí. Eu dou aula aqui, eu falo com as pessoas. Não, mas eu tenho algumas participações das quais eu me orgulho muito. Eu sou diretor-geral do movimento Voto Consciente. O Voto Consciente tem uma página, votoconsciente.org.br. Lá tem vários livros que a gente tem lançado em parcerias com vários colegas da ciência política que ajudam muito em termos de educação política. Tem o blog Legisativo, Legis-ativo do Estadão, 20 cientistas políticos, 10 mulheres, 10 homens que se revezam todas as terças e quintas. E sexta tem um podcast que é um programa de humor, né, em que a gente fala de legislativo, só fala de legislativo. Revista Problemas Brasileiros, a gente tem um coletivo de ciência política lá que escreve toda semana sobre isso. E no broadcast político do Estadão também. Há 12 anos na Rede Vida de televisão, falando todas as noites no Jornal da Vida, ali numa lógica mais ácida, assim, mais intensa. E por aí, cara, conversando com gente maravilhosa como vocês, podendo dar aula aqui, aula ali e tal, e vamos tocando a vida. Né? Sigo a vida, toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, né? Diria a música, mas vambora, vamos que vamos. É isso. Zé, obrigado, te espero aqui mais vezes. Com certeza. Você quer dar suas redes também para as pessoas? Minhas redes são @RenovaBR. Sigam, compartilhem esse conteúdo que é tão maravilhoso, e cada encontro também, sempre com o professor Dantas, é um aprendizado incrível. E que do lado do Renova, batendo bastante na questão do sistema educacional, para que o nosso sistema político seja cada vez mais representado, cada vez mais fortalecido e cada vez mais inteligente. Inteligente em todos os sentidos, de composição partidária, composição política, composição principalmente de boas políticas públicas, sempre baseadas em dados e evidências. Então, @RenovaBR, contem sempre comigo, Arthur. É isso. E antes da gente ser expulso desse estúdio, já estouramos um pouco um tempo. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Se inscreva, comente, ativa o sininho, vai no Instagram, no TikTok, em todas as redes. Conteúdos bons como esse vão continuar surgindo. É isso, até mais.